Olá, pet lovers! Meu nome é Beatriz, eu sou médica veterinária e hoje eu vim aqui para apresentar mais um Pet Love Responde. E nesse episódio eu vou tirar as suas dúvidas sobre gatos. Pet Love! Mas antes de começar, não se esqueça de dar o like e principalmente compartilhar com todos aqueles gateiros que você conhece. Vamos então começar com a primeira pergunta, que é do Cão Família. Bom, um nome que eu não esperava que estivesse fazendo perguntas sobre gatos, mas vamos lá. Minha gata é antissocial, é normal, não gosta de carinho, não gosta de crianças e nem de filhotes. Bom, gente, eu queria começar aí colocando uma questão antes, que ela fala que não gosta de crianças e nem de filhotes e não gosta de carinho também. Quando a gente fala de crianças e de filhotes, a gente coloca duas classes de muita energia, né? Então, crianças normalmente têm muita energia e filhotes também têm muita energia. E além disso, as crianças não têm muito costume ainda, não sabem muito bem como chegar naquele gato. E principalmente se a gente está falando de um gato que não é filhote, né? Se é um gato que já é adulto. Ele normalmente é mais recluso, tem uma outra rotina e às vezes ele não está querendo naquele momento aquele carinho ou aquela chegada com tanta energia, né? Então a gente pode entender também que esse modelo, né? Essa sensação de ser antissocial pode estar muito atrelada ao tipo de aproximação e não tanto ao gato. Mas eu também tenho uma outra colocação muito interessante que eu vi do Washington Post, que fala que se o seu gato é antissocial, tem grandes chances disso estar muito relacionado a você. E eu vou explicar por quê. O gato, eles fizeram 2 estudos aí, né, e que viram que o gato, na verdade, ele tem muita relação com o humano que dá muito carinho para ele. Então, eles fizeram em um estudo uma relação em que o gato tinha acesso à comida e tinha acesso a carinho, e eles escolheram o afeto humano ao invés da alimentação. E em outro estudo, eles perceberam que os gatos que tinham mais acesso a carinho, então, por exemplo, aquelas pessoas que davam mais carinho aos gatos, eles tinham mais contato com o gato, ou seja, nem todo gato é antissocial, às vezes você não está dando aquele carinho que o gato precisa, ou você poderia ter uma aproximação maior com o seu gato. E agora a gente vai ver a próxima pergunta, que é da Júlia. Minha gatinha tem 3 meses e ela me morde o tempo todo. Já comprei brinquedo e não adianta. Bom, Júlia, vamos lá, né? Vamos dizer que, assim, um gato de 3 meses que morde, de certa forma é normal, né? Então, a gente vê que filhotes têm essa tendência de interagir com a boca, né? Então, eles estão ali conhecendo o ambiente, tá crescendo o dentinho. Então, naturalmente, eles interagirem com a mordida é uma forma normal de se expressar. Mas eu tenho que considerar também que tem outras situações. Então, a gente tem essa interação que é por brincadeira, né? Até um instinto natural do gato, mas a gente também tem a possibilidade dele estar desconfortável. Então, se for uma mordida, dependendo até da intensidade, você pode perceber se ele está com algum desconforto. Então, às vezes no dente, né? Às vezes está crescendo, ele está com aquele desconforto na boca, então ele está mordendo. Ou mesmo ele está com dor em algum local que você tocou e ele mordeu. Ou mesmo, né? Ele pode estar indicando um tédio. Os gatos, quando eles são filhotes, eles aprendem o limite da mordida com a mãe e com os outros filhotes, né? Então, quando começa a nascer o dentinho e ele vai mamar, né, na mãe e ele morde, a mãe já põe o limite nele e mostra até onde ele pode morder. E os filhotes também, quando ele interage com seus irmãos, ele tem essa noção do limite porque os outros também mostram para ele esse limite. Mas às vezes ele não teve essa interação, né? Então com 3 meses, às vezes ele não teve todo esse tempo de desmame com a mãe, com os filhotes, então ele não veio com essa socialização totalmente completa. E aí cabe a você ensinar para ele qual é o limite, né, dessa mordida e como ele deve se comportar no dia a dia. Não é uma tarefa fácil, tá? Eu falo assim que da mesma forma que a gente ama os nossos bichinhos, a gente tem que ter paciência para ensinar, porque eles não vêm prontos. E aí eu te ajudo com algumas dicas para você melhorar na parte da socialização e até mesmo do tédio, né? Então, na questão do tédio, a gente pode dar para esse gatinho brinquedos, gratificações na casa, então colocar aquelas prateleirinhas, colocar, eu falo que são castelos, né? Então a gente tem
extratos aí para que o gato consiga explorar o ambiente, né? Para eles é muito importante essa exploração. Também ter espaços de fuga é muito importante para o gatinho. E além disso, a gente pode trabalhar, né? Por exemplo, eu não falei na outra questão, mas isso vale muito. A gente trabalhar com alguns feromônios, então o Feliway, por exemplo, eles ajudam na diminuição do estresse daquele gato. Então, principalmente 3 meses, ele é muito novinho, às vezes ele está em processo de adaptação. Você colocar um Feliway pode ajudar na diminuição do estresse e pode ajudar também na questão da mordida. E um outro ponto super importante é a gente não reforçar comportamentos negativos, né, ou que a gente não deseja. Então, por exemplo, se o gatinho te morde muito, não estimule aquele comportamento. Como? Às vezes a gente não percebe, mas ele vem morder a sua mão e você faz assim. Isso para ele é como se fosse uma presa. Então, a gente brinca de deixar a mão morta. Se o gato vem morder a sua mão, deixa a mão quietinha. Ele vai perder o interesse naquela brincadeira, porque simplesmente ele não está tendo o retorno esperado. Da mesma forma, se ele te morde e você sai correndo, ele entende que você está brincando. Então presta atenção, às vezes, nos estímulos que você está dando quando ele te morde, para ver se você também não está reforçando. Eu espero ter respondido essa pergunta. E a Dayana perguntou, fala um pouco sobre demarcação de território com xixi. Bom, gente, vamos lá. Essa demarcação de território é natural para os gatos, tá? Então o território é muito importante para os gatos, porque naturalmente tem a casa, os brinquedos, tudo que ele quer, né? Então ele naturalmente vai proteger aquele ambiente dele que é tão sagrado. Mas a gente tem várias formas de demarcação. Uma normal que a gente não presta atenção é, por exemplo, com as glândulas aqui do rosto, né? Então da bochecha. Quando ele se esfrega ali em você, nos móveis, ele também está demarcando. Só que a gente não sente nenhum cheiro, né? Nenhum odor. Então, naturalmente, a gente não presta atenção naquilo como se fosse uma demarcação. Mas para eles é uma forma de demarcar e de mostrar que ele está super feliz com aquele ambiente e está super confortável. Mas quando a gente fala de demarcação com xixi, a gente tem 3 possibilidades, tá? Então, a gente tem, sim, a demarcação, que a gente chama de pulverização. A gente pode também estar relacionando isso a um problema, né? Então, quando a gente tem uma doença do sistema urinário, por exemplo, e a gente tem uma terceira opção, que é a caixinha de urina não estar bem higienizada, tá? Os gatos, eles são super chatos com essa higiene, super criteriosos. E aí, quando a gente fala de demarcação, a gente tem algumas questões que devem ser levadas em conta. Por quê? Essa demarcação pelo xixi, né, ela é muito comum em ambiente aberto, que a gente tem uma comunicação maior entre os gatos, né, e aí eles usam esse xixi para falar sobre o domínio. Então, quando o gato faz uma demarcação em algum ambiente aberto, ele tá falando, ó, esse é meu domínio, não quero briga, mas respeita aqui o meu espaço. Mas quando isso acontece dentro do ambiente, né, de casa, você pode entender aquilo como um aspecto ruim, né? Porque o gato, ele tá mostrando que ele tá ansioso, ele tá se sentindo inseguro naquele ambiente. Então é muito importante você prestar atenção nos sinais. E eu vou te dar algumas dicas de como você vai prestar atenção nesses sinais, tá bom? Uma das primeiras coisas que a gente precisa prestar atenção sobre a demarcação, né, para o seu gatinho que está fazendo essa demarcação, é se tem gatos ao redor daquela casa. Então, por exemplo, se você mora em uma casa térrea, se tem gatos rondando aquela casa e que estão deixando o seu gato, né, estressado, ansioso, ou mesmo se você perdeu ou ganhou algum gato recentemente, então garanta para o seu gato nessas situações de que ele não vai perder nada por ter ganhado um gatinho ou por ter perdido um companheiro, tá bom? Os gatos, eles são muito atrelados ao hábito, então quando tem qualquer mudança de hábito, isso pode ser um fator estressante para eles. Então, naturalmente, ele pode estar fazendo essa demarcação para se reconectar com aquele ambiente. Eu acho que são esses pontos principais. E a quarta pergunta é da Luísa. Ela disse, gatos que vocalizam muito, até que ponto é normal? Bom, Luísa, que bom que você falou até que ponto é normal. A vocalização dos gatos é como se fosse a nossa voz, né? Então, naturalmente, a gente tem pessoas que falam muito, tem pessoas que falam pouco, e a gente vai ter gatos que vocalizam mais e que vocalizam menos. Óbvio que, se você tem um gato que vocaliza muito e ele para de vocalizar ou diminui o ritmo, e você tem um gato, né, vice-versa, né, que ele não vocaliza muito e ele começa a vocalizar muito, procura um médico veterinário, porque pode ter algo relacionado com essa vocalização que não seja normal, tá bom? Mas indo para o normal.
A gente tem alguns tipos de vocalizações que são comuns aos gatos, né? Então, por exemplo, o miado, que é muito interessante, porque os gatos, eles não miam para outros gatos. Eles normalmente direcionam o miado para os humanos. A gente tem também um outro tipo de vocalização, que é o ronronar. Esse todo mundo conhece, que é a coisa mais fofa do mundo, né? E naturalmente ele demonstra ali um aconchego, um conforto, mas ele também pode estar atrelado, em alguns casos, quando o gatinho ele não está se sentindo tão bem e ele quer esse conforto. E a gente tem mais um tipo de vocalização, que é o rosnar e o chiado, né? Nessas situações ele está muito atrelado a uma situação de estresse ali, de ansiedade, e muitas vezes quando a gente tem uma relação de cio, né? Então de busca de parceira e tudo mais. Então vale também você não analisar só a vocalização, mas também outros pontos como a rotina do seu gato, né? Até mesmo se ele está apático, se ele está mais ativo, para ver e poder passar para o médico veterinário ou mesmo entender melhor como que o seu gato está lidando com aquela vocalização, tá bom? E aí quando eu falo de vocalização em excesso, né, o que a gente pode prestar atenção é nesses pontos. Se o gato ele está vocalizando muito, talvez ele não está tendo essa comunicação finalizada, né, e com bom sucesso com você. Então por isso que eu foquei muito em falar, presta atenção nessa comunicação do seu gatinho, porque naturalmente ele está tentando passar algo para você, e se ele está em excesso é porque ele não conseguiu efetuar aquela comunicação de forma adequada. Gente, a pergunta da Natália, que é a próxima pergunta que a gente vai abordar aqui, eu acho que é uma dúvida que todo mundo já teve, principalmente quando a gente precisa mudar a alimentação do gato de filhote para adulto, né? Então a pergunta é, a partir de quantos meses de vida um gato é considerado adulto? Bom, Natália, um gato ele é considerado adulto a partir ali dos 12 meses, 15 meses de idade, tá bom? Mas é muito legal eu falar aqui para vocês quando o gato ele é idoso, porque não é 12 meses, mas 12 anos. Então a gente fica aí dos 12 e 12, tá bom? Mas a gente percebe, por exemplo, no idoso, que ele começa a envelhecer com 7 anos. Mas é óbvio aqui, colocando que o processo de envelhecimento e de crescimento, ele é sempre individual, né? Até a gente tem essas individualidades. Então, naturalmente, os gatos também vão ter essas individualidades. Mas aqui falando um pouquinho sobre a questão do gato adulto, né? Como a gente comentou, a partir de quantos meses de vida um gato é adulto? 12 a 15 meses. E nesse processo é muito importante a gente fazer essa mudança da alimentação, mas sempre lembrando de não fazer ela de forma brusca, tá bom, Nath? Para não gerar nenhum desconforto aí do sistema gastrointestinal do seu gatinho. E agora a gente vai para a pergunta da Laura. Quanto tempo vive um gato que sempre dá uma voltinha na rua? Poxa, Laura. Assim, eu fico triste de receber essa pergunta, mas eu sei da importância que tem na gente falar sobre esse assunto. Bom, começando aqui com um fato para já deixar vocês chocados. O que acontece? Um gato que dá essas voltinhas, ele tem uma estimativa de vida de 2 a 5 anos, enquanto que um gato domesticado, ele dá em torno assim de 15 a 17 anos de vida. Então olha o quanto você diminuiu o tempo de vida do seu gatinho só por deixar ele dar essas voltinhas na rua. E outra coisa, a gente acaba achando que eu vou deixar meu gato sair de casa porque ele tá entediado, ou deixa ele aproveitar o instinto, né, natural dele. Mas Laura, a gente consegue estimular todos esses instintos naturais do gato dentro de casa. Então é muito legal você ter esses ambientes dentro da casa para estimular o seu gato para que ele não fique entediado. E Laura, aqui voltando na importância da gente não deixar o gatinho dar essa voltinha, né? A gente deixa esse gatinho exposto a 1001 intempéries. Então a gente deixa ele exposto a brigas, né? A gente deixa ele exposto a envenenamento, maus tratos, às vezes atropelamento, caso seja um gato que ele não tenha tanta habilidade, ou mesmo, né, acontece. A gente deixa ele exposto até mesmo a doenças, né? Então, por exemplo, toxoplasmose, esporotricose, que podem inclusive passar para vocês, tutores. Então, vocês deixarem os seus gatinhos darem uma voltinha é colocar a saúde de vocês também em risco. Então, por isso que a gente sempre alerta os tutores de gato para não deixarem os seus gatinhos darem uma voltinha, né? Além de você aumentar o tempo de vida que você tem com o seu gatinho, você oferece a ele uma qualidade de vida muito melhor. Então, é isso, Laura. Bom, gente, agora a gente vai chegando para nossa última pergunta. Poxa, né? Foi tão gostoso o nosso momento aqui, mas vamos lá.
é a pergunta do Vitor. Por que os gatos têm medo de pepino? Os gatos têm medo de pepino? Gente, eu vou precisar conferir isso com vocês, vamos lá. O que acontece? Em todos os vídeos, a gente percebe que o gato ele estava se alimentando e aí colocaram um pepino no momento de maior vulnerabilidade dele ali. Então, assim, a gente percebe que os gatos, eles tendem a não deixar esse instinto caçador deles em nenhum momento sem ser quando eles estão se alimentando. Então, é um momento de maior vulnerabilidade deles. E quando a gente coloca aquele objeto estranho, sendo que ele não percebeu antes, a tendência é ele se assustar quando ele vira com aquele objeto estranho, não é mesmo? Acho que até a gente se assustaria em um momento despercebido. Então, se a gente colocasse qualquer outro objeto ali, a tendência é que ele se assustaria. Mas tem uma questão muito legal, que o pepino, ele é verde e ele é comprido. E isso pode se assemelhar muito a uma serpente, e que na vida selvagem ali, de certa forma, é um predador. Então, um gato, ele se assusta, né, duplamente, ali pelo despercebido, mas também porque quando ele olha rápido, ele associa aquele pepino a um predador, né? É muito engraçado a gente interagir com os gatos e tudo mais, mas eu, como médica veterinária, não posso deixar de falar aqui pra vocês que essas brincadeiras podem gerar alguns traumas nos seus bichinhos. Então, a gente pode gerar comportamentos inadequados naquele gato e que podem trazer malefícios até para a sua relação com ele. Então, assim, eu acho super legal a gente interagir com os gatinhos, a gente brincar, estimular, né, todo esse instinto selvagem deles, mas sempre tendo cuidado para a gente não estimular traumas ou comportamentos inadequados deles, tá bom? Mas, gente, muito obrigada por todas as perguntas. Eu adorei aqui passar esse tempo com vocês. Eu espero ter contribuído. Eu aprendi muito também. Essa do pepino eu nem imaginava. Então, gente, se vocês ficaram com qualquer dúvida, né, ou tenham outras dúvidas que vocês ficaram porque assistiram o vídeo, comentem aqui embaixo nos comentários, né, que a gente com certeza vai trazer um outro conteúdo quentinho aqui para vocês. Pet Lovers, muito obrigada por ter assistido esse conteúdo até o final. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E se você quiser assistir qualquer outro conteúdo sobre pets, clique aqui e se inscreva no canal.